tarde para vocês aí de casa, 12h26, estamos ao vivo com a programação do SBT. E me conta uma coisa, o que você está fazendo nessa quarentena na sua casa, hein? O que mudou na sua vida? Faz o seguinte, eu vou colocar aqui o telefone do nosso WhatsApp, você manda pra gente um videozinho, pode ser de até 1 minutinho no máximo, mostrando aí como é que tá a tua rotina, o que você tá fazendo, tá bom? A gente vai colocar aqui no SBT e você vai assistir aí o que todo mundo tá fazendo na quarentena. E eu quero aproveitar também e mandar um beijo enorme para minha amiga e irmã Angélica de São Bernardo do Campo. Pois é, ela tá lá ligadinha, tá em home office, né, Gé? E tá ligadinha no programa também através da internet. Beijo, amo você. E vamos lá, vamos começar que eu quero te falar já de coisa boa logo do começo. Quero te falar da Unitoledo. Sabe por quê? Na vida, às vezes, a gente tem que dar uma mudada aí, né? A gente tem que se adaptar, virar o jogo, né? Por isso que eu tenho essa novidade para você. Chegou, gente, a graduação EAD Unitoledo. Agora você pode conquistar o seu diploma no Unitoledo sem sair de casa. O Unitoledo tem um diferencial de ser um EAD que oferece encontros online para tirar todas as suas dúvidas e, além disso, quem faz o EAD Unitoledo conta com toda a qualidade de uma instituição de mais de 54 anos e que tem nota máxima no MEC. São mais de 15 cursos EAD como engenharias, pedagogia, administração, processos gerenciais e muito mais, tá? Todas as aulas são muito dinâmicas e interativas. E pensando no seu bem-estar também, o Unitoledo agora conta com o vestibular online. Isso mesmo, ó, você vai fazer a prova sem sair da sua casa. É só você fazer a sua inscrição e aguardar a equipe do Unitoledo entrar em contato com você e te dar as instruções, tá? Então aproveite o vestibular no próximo dia 28 ou agende sua prova através do ead.unitoledo.br ou ligue no 18 3636 7025. Unitoledo é a marca do conhecimento. Aproveita, gente, aproveita. E ó, agora a gente vai para um rápido intervalinho. Na volta, vamos acompanhar a coletiva do governo do estado de São Paulo com o João Dória para a gente ficar por dentro de tudo aí, tá bom? Eu já volto já. Já voltei com o SBT e você, estamos ao vivo, logo, logo, se Deus quiser, a gente volta com a nossa programação normal, né? Estou esperando o seu vídeo, manda aqui para mim pelo WhatsApp o que você está fazendo nessa quarentena, que a gente vai colocar aqui durante o programa, combinado? Mas agora a gente vai dar uma pausa para acompanhar ao vivo a coletiva do governador do estado de São Paulo, João Dória. Ele já está falando sobre as atualizações e as medidas de combate ao Covid-19. Vamos ver. Do estado de São Paulo e Edson Aparecido, secretário municipal de Saúde da Prefeitura da capital paulista. Aqui nós não tomamos medidas precipitadas, volto a repetir, tomamos medidas fundamentadas. Todas elas são fundamentadas em dados e números que orientam e balizam as decisões que tomamos aqui. Mas quero agradecer a solidariedade dos brasileiros que aqui em São Paulo estão seguindo a quarentena, com as exceções que já foram anunciados, todos já sabem, os que podem trabalhar, os que atuam no setor específico da área de saúde pública, saúde privada, segurança pública e segurança privada, e os que têm a responsabilidade funcional de governo e de direção das empresas privadas. Quero também dizer que nós estamos muito atentos à questão econômica, nós temos um outro grupo de trabalho, coordenado pela secretária de Desenvolvimento Econômico, Patrícia Ellen, e pelo secretário de Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles. Ontem, ambos aqui se pronunciaram, Patrícia Ellen está aqui presente acompanhando a coletiva. Temos um grupo de 22 pessoas, fundamentadas numa ação de uma grande consultoria internacional, que é a Deloitte, que tem trabalhado pro bono a pedido do governo do estado de São Paulo, fazendo cruzamentos e também medindo a economia do estado nos municípios com mais de 100 mil habitantes, municípios com menos de 100 mil habitantes e, obviamente, aqui na capital de São Paulo, onde se concentra, onde é, infelizmente, o epicentro da crise do coronavírus. Portanto, a questão econômica e a prioridade que estamos dando para proteger o microempresário, o pequeno empresário, portanto, o microempreendedor, o pequeno empreendedor, as pequenas empresas e, no plano social, os mais vulneráveis, pessoas que não têm emprego, que não têm empresa, que não são microempresários, são pessoas que já perderam seu emprego e estavam no grupo dos desempregados há muito tempo,
São pessoas em situação de rua ou que tinham renda eventual e, portanto, não tinham solidez nas suas rendas. Temos programas voltados para este setor, mas esperamos também do governo federal o apoio, como foi solicitado pelos governadores. 26 governadores estiveram reunidos ontem, virtualmente, e hoje o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, assinou a carta também. Portanto, agora a totalidade dos governadores do Brasil assinaram a carta que está sendo encaminhada neste momento ao presidente Jair Bolsonaro, com a solicitação de recursos para os estados para priorizar exatamente os microempreendedores, as pequenas empresas e os mais vulneráveis, aqueles que precisam de ajuda e proteção social neste momento. Portanto, a partir de hoje, vamos aguardar a decisão, a manifestação e eu espero a operacionalização do governo federal para ajudar estados e os estados poderem ajudar os municípios e priorizando aqueles que mais precisam de ajuda até passarmos por essa grave crise sanitária e econômica do coronavírus. Peço que, mais uma vez, as pessoas que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo, nos acompanhando e vão ler e acompanhar matérias dos jornalistas que aqui estão, sejam solidários. E volto a pedir, protejam as pessoas com mais de 60 anos. Não deixem pessoas com mais de 60 anos saírem das suas casas. Protejam as pessoas com morbidade, as pessoas que têm doenças, as pessoas que são portadoras de deficiência. Fiquem em casa. Agora não devem sair das suas casas. Protejam as suas vidas e você, que é filho, que é irmão, que é amigo, ajude a proteger vidas também. Nós vamos sair desta crise, vamos superar a gravidade desta que é a maior crise de saúde da história do país e a maior crise econômica concentrada também da história do nosso país. Sairemos, mas todos têm que cumprir o seu papel, todos têm que ser solidários e compreender a dimensão desta crise. Não minimize, não pense que é uma gripezinha, um resfriadozinho, não é. Isso exige a sua atenção, a sua solidariedade, a sua capacidade de exercer a sua cidadania na forma correta e, neste momento, nós pedimos esse seu gesto. Sejam afetuosos com seus familiares e amigos. É um bom momento para você conviver na sua casa com seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com outros parentes, evidentemente com o devido resguardo e os cuidados sanitários. Bom momento também para fazer as suas orações e compreender a dimensão da relação humana e o campo de proteção humana e solidária, não só em São Paulo, mas em todo o nosso país. Quero ainda apresentar minha solidariedade às famílias das 57 vítimas de brasileiros que perderam sua vida pelo Covid-19. São 57 famílias em luto. Como governador de São Paulo, eu transmito a minha solidariedade, sendo que aqui em São Paulo temos, infelizmente, o maior número de mortes pelo coronavírus em todo o país. Finalizo nessa fase introdutória dizendo que nós podemos alertar, podemos evitar, e é o que nós temos que fazer, alertar a população, evitar contatos, aglomerações e pedir que vocês, mais uma vez, sejam solidários. Podemos acertar e podemos errar, nós só não podemos minimizar problemas e não ter atitudes corretas. O governo do Estado de São Paulo fundamenta todas as suas ações em informações científicas no plano da saúde e informações técnicas no âmbito da sua economia. O passado recente demonstrou claramente que o tempo do nós contra eles não resolve e já passou. O momento agora é da vida contra a morte. Portanto, se você é a favor da vida, se você quer defender a vida, siga as orientações corretas dos profissionais de saúde, dos governos que, como São Paulo e outros 26 governos estaduais, estão fazendo o que devem fazer, resguardando e protegendo as pessoas. Protegendo as pessoas, estaremos salvando vidas e garantindo que você e seus familiares, ao término dessa crise,
possam voltar felizes ao trabalho, ao convívio, ao esporte, à cultura, às atividades ao ar livre e celebrar a vida. Mas até lá, temos que ter consciência da grave crise que temos pela frente. Continuaremos aqui em São Paulo, tratando de vidas e não de eleição. Continuarei agindo na prevenção, com serenidade, equilíbrio, paz de espírito, capacidade de ouvir, de comunicar e trabalhar para salvar vidas. Agora os anúncios de hoje que temos como medidas do governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo vai repassar, a partir do dia 3 de abril, 218 milhões de reais para municípios do Estado de São Paulo. São 80 municípios que receberão 218 milhões de reais. A linha de corte é para municípios com mais de 100 mil habitantes para o combate ao coronavírus. O valor será utilizado para essas cidades com população acima de 100 mil habitantes, excetuando-se a capital de São Paulo. O anúncio da capital de São Paulo será dado amanhã, juntamente com o Bruno Covas. Não teremos, aliás, a coletiva de imprensa aqui, e sim no estádio do Pacaembu, no hospital de campanha. Ali falaremos com os jornalistas e com vocês que estão em casa e vamos também anunciar o valor de repasse à Prefeitura da capital de São Paulo. Estas 80 cidades com mais de 100 mil habitantes foram escolhidas para serem referência médico-hospitalar e seguindo a orientação científica do nosso Centro de Contingência do Covid-19 e orientações médicas e também estruturantes, com o apoio da Secretaria de Desenvolvimento Regional, do Marco Vignoli, que está aqui ao meu lado, e do Comitê Executivo Econômico, que tem a direção da Patrícia Ellen, a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico. Na próxima segunda-feira, dia 30, nós vamos anunciar aqui no Palácio dos Bandeirantes o repasse para as cidades com menos de 100 mil habitantes. Nós temos 645 municípios no estado de São Paulo. Destes, 80 municípios estão sendo atendidos com esta medida a partir de agora, com validade a partir do dia 3 de abril. A capital de São Paulo, amanhã, dia 27, e as demais cidades, as cidades que também merecem respeito e atenção, com menos de 100 mil habitantes, nós anunciaremos aqui mesmo, no Palácio dos Bandeirantes, na próxima segunda-feira, dia 30. O dinheiro deverá ser utilizado integralmente pelas prefeituras, há mecanismos de controle e acompanhamento por parte do governo do Estado de São Paulo para ajudar no combate ao coronavírus e também no atendimento a pessoas com vulnerabilidade social. Nós vamos respeitar as decisões dos prefeitos e prefeitas, todos eles, na nossa visão, estão comprometidos com ações também corretas, em linha com o governo do Estado de São Paulo, priorizando as pessoas que precisam de atendimento sanitário, médico e protegendo a sua vulnerabilidade social. Segunda informação, o governo do Estado de São Paulo acaba de assinar um acordo com a Gás Brasiliano para suspender o corte de gás por inadimplência dos consumidores do Noroeste Paulista. Vocês se lembram que nós já fizemos isso aqui com a Comgás, que é a maior distribuidora de gás encanado, e agora também com a Gás Brasiliano. A partir de hoje, válido até 31 de maio. Esta medida está valendo a partir de hoje, 26 de março, e vai até o dia 31 de maio. Serão beneficiados os consumidores dos segmentos residencial, comercial e industrial e, obviamente, incluindo hospitais e pronto-socorros. Nós temos um total de 240 hospitais atendidos com gás natural no estado de São Paulo. Então, essa é uma medida que ajuda e contribui também na redução dos efeitos e dos impactos da crise do coronavírus. Nós vamos agora, às 12h43, ouvir o relato dos profissionais de saúde e, na sequência, as perguntas dos jornalistas. Passo a palavra ao secretário José Henrique Germann, secretário da Saúde do Estado de São Paulo. Muito boa tarde. As informações que nós vamos colocar aqui a respeito da estatística, mostram o seguinte: número de casos no Brasil, 2.433,
Número de casos em São Paulo, 862. Acho que o que gostaria de observar, que se vocês se lembram bem, e vocês se lembram bem, nós éramos praticamente 90% dos casos do Brasil. E agora nós somos 30% dos casos do Brasil. O que significa que existe uma expansão da epidemia e de forma acelerada. Se nós formos olhar o número de óbitos, nós tivemos no Brasil 57 óbitos, infelizmente. E no estado de São Paulo, 48. No estado de São Paulo, ontem, eu anunciei 40 óbitos. Então, nós tivemos um acréscimo de 20% no número de óbitos. Os pacientes graves internados em UTI são agora 84. E nesse último dia, teve um acréscimo de 42%. Isso é mais ou menos característico da epidemia. Ela tem dias de mais acréscimos e dias de menos acréscimo, mas ela vem crescendo. O que mostra, talvez, para nós, neste cenário que nós estamos vendo hoje, é que as medidas de restrição, de mobilidade, estão sendo suficientes, ou pelo menos colaborando de uma forma bastante efetiva, para que a gente tenha 862 casos. Nesse sentido, existe uma gradação, vamos chamar assim. Então, o que nós estamos fazendo não é um isolamento, nós estamos fazendo um distanciamento social. O próximo passo, se houver necessidade, seria um isolamento domiciliar ou social. E se houver necessidade ainda de apertar mais esse cinto, nós teríamos que contar, aí seria o lockdown. E a característica aí é o uso da força policial para manter as pessoas em casa. Não estamos nesta situação ainda. Não sei se estaremos ou não, mas se nós mantivermos os idosos em casa, tal qual um lockdown, nós teremos um comportamento da crise que talvez nos favoreça nesse ponto para não colapsar o sistema de saúde. Por isso que eu gostaria de enfatizar o fique em casa. Helena. Helena Sato. Bom dia a todos. Eu só quero complementar a fala do senhor secretário, que nós que trabalhamos na área de vacinação, a gente já colocou isso, mas essa informação é muito importante. A gente teria vacina, né? Nós temos vacina contra o vírus influenza, que depois eu quero dar mais um recado, mas não temos vacina contra o coronavírus. E fortalecendo ainda mais o que o secretário colocou, o que a gente tem observado, que os casos estão aumentando, né? Agora, muito provavelmente a gente teria um número muito maior, certo? Se as nossas famílias não estivessem em casa, né? Uma determinação que a gente já vem tomando já há algumas semanas. Mas eu queria reforçar, baseado na literatura internacional e na experiência de outros países, que nós temos que manter e reforçar para quem ainda não assumiu essa postura de ficar em casa, de achar, mas o meu vizinho está saindo, então eu vou fazer a mesma coisa porque não está aumentando o número de casos. De modo nenhum. Se nós não trabalharmos em conjunto nesse estado, como a gente vem trabalhando, e mais uma questão, temos que melhorar mais ainda, porque os gráficos da literatura de outros países apontam o quê? Que os casos vão aumentando, e se a gente não trabalhar em conjunto desde o começo, dia a dia, falando para o nosso vizinho, para os nossos amigos, fiquem em casa. Neste momento, essa é a vacina que nós temos. E eu queria só mais uma questão. E São Paulo, né? Eu digo São Paulo porque somos um município de São Paulo, a quinta maior cidade do mundo. Não só São Paulo, nós estamos realizando uma campanha contra o vírus influenza. E nós não podemos deixar de vacinar as pessoas contra o vírus influenza. Então, algumas pessoas falam, então nós não vamos na campanha. Temos que ir sim.
Porque a gente sabe muito bem, quando o vírus influenza comete grupos de risco, poderão evoluir com que complicações? Pneumonia e internação hospitalar. De novo, governador, mais um desafio para todos nós. E aí, eu quero, elogiar as nossas equipes de saúde, elogiar os municípios que estão fazendo as mais variadas atividades, não é? Indo na casa, vacinar. Tivemos aqui uma experiência inusitada, que os carros, as famílias vão dentro dos carros e as equipes dos municípios estão vacinando dentro dos carros. Para quê? Para que essas pessoas não fiquem na fila. Então, resumindo, eu queria mais uma vez aproveitar esse momento e reforçar também a importância da vacinação contra o vírus influenza. Obrigado, doutora Helena. Cada um fazendo o seu papel, cada um tendo consciência da importância de seguir as instruções corretas que os governadores de estado, através dos seus secretários e secretárias da saúde, vêm dando à população, nós preservaremos vidas. E aqui em São Paulo, nós estamos seguros de estarmos tomando as medidas corretas e certas e adotando para proteger vidas e, na sequência, proteger a economia, proteger o emprego e proteger as condições que nos permitirão sair da crise e voltar a crescer após esse triste e difícil período. Vamos agora às perguntas, começando presencialmente. Vou pedir que cada jornalista dirija uma pergunta. Nós temos 7 veículos de comunicação aqui presencialmente, 3 remotamente. Então, vou pedir que, por favor, se atenham a uma pergunta por veículo. Nós vamos começar com o William Cury. O Will, jornalista da Globo News, que adora fazer 3, 4, 5, 6 perguntas. Uma só. O Will, agora a multa subiu. Então, uma pergunta. E qual é a sua pergunta? Boa tarde. Tudo bem, boa tarde a todos. O senhor informou que os governadores assinaram a carta, os 27 governadores, para pedir apoio do governo federal no combate ao coronavírus. Eu queria saber o que de fato já foi feito na área econômica, o que de fato o governo federal já fez para os estados na área econômica aqui no Brasil. Obrigado. Will, por enquanto nada. Nós esperamos que façam, que o governo federal, o Ministério da Fazenda e outras áreas façam. Eu tenho confiança de que vão fazer. Eu não acredito que, após as reuniões feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, com todos os seus ministros, ou a maior parte deles, ainda que o nosso ministro Paulo Guedes não estivesse fisicamente presente, mas ele acompanhou todos esses encontros, prometendo e enumerando medidas que elas não venham a ser adotadas e rapidamente. Eu tenho confiança e quero crer que ao longo das próximas 72 horas essas medidas serão materializadas, principalmente para São Paulo, que é o epicentro da crise do coronavírus, onde nós temos o maior número de vítimas, de pessoas infectadas, de pessoas em tratamento e, lamentavelmente, de óbitos também, mas para todos os demais estados que precisam. Essa foi a promessa do presidente Jair Bolsonaro, essa foi a promessa da área econômica. Os termos da Carta dos Governadores já foi distribuído aos jornalistas, vocês poderão ver e identificar ali a reafirmação das necessidades dos governos para que os recursos possam ser injetados na economia, protegendo, repito, principalmente os microempreendedores, os pequenos empresários, empresas de outros portes também, com algumas circunstâncias que poderão dar a elas a oportunidade de preservarem empregos nas suas estruturas, e o campo de proteção social, que foi, aliás, algo muito exaltado pelos 26 governadores que participaram da reunião de ontem, e eu volto aqui a mencionar a inclusão solidária do governador do Distrito Federal, que se incorporou aos termos da Carta, para que também os recursos para a proteção social sejam encaminhados o mais rapidamente possível aos estados. Ficaremos atentos para que o governo federal cumpra a sua promessa e cumpra com o dever de proteger os brasileiros. Nós vamos agora a uma pergunta não presencial, e eu vou pedir a Catherine Heitz, que está aqui e que é jornalista e vai ler a pergunta, da Ana Beatriz Corrêa, da TV Vanguarda, afiliada da Rede Globo no Vale do Paraíba, e também do Fernando Evans, do portal G1 de Campinas. As duas perguntas estão dentro do mesmo contexto, então peço a Catherine que, por favor, as formule. A respeito da estrutura para o atendimento no interior, o governo do estado estuda a possibilidade de montagem de hospitais de campanha em grandes centros no interior para atender a demanda fora da capital?
Ana Beatriz, da TV Vanguarda, e também Fernando Evans, do Portal G1. Vou dividir a resposta com o nosso secretário da Saúde, José Henrique Germann, e também com o nosso secretário de Desenvolvimento Regional, mas quero já elogiar vários prefeitos no interior do estado de São Paulo, já adotaram medidas corretas, seguindo a orientação do governo do estado, do Ministério da Saúde e também da Organização Mundial da Saúde, na montagem de campos de proteção, sobretudo nas grandes cidades do interior do estado de São Paulo. Mas passo agora a complementação ao Dr. Germann, a pergunta da Ana Beatriz Correia, da TV Vanguarda, e Fernando Evans, do Portal G1, em Campinas. Muito bom. Nas cidades do interior, os prefeitos têm que se preparar para o atendimento dos casos mais leves e casos de atividade médica hospitalar secundária. Assim, com isto, como nós temos a grande maioria dos casos na Grande São Paulo, é aqui que nós estamos colocando os maiores esforços no atendimento dos pacientes que sejam de maior gravidade. Daí o aumento do número de leitos de UTI. Todas as prefeituras, de uma forma geral, têm lá a sua UTI, um convênio com a Santa Casa, como for, nós estaremos apoiando. Mas o foco de atendimento das prefeituras é para o atendimento secundário. E, nesse sentido, nós vamos modelar para eles o que nós precisamos em termos de estrutura e apoiar, conforme o senhor governador já colocou hoje e na próxima segunda-feira também. Obrigado. Obrigado, secretário Germann. Então vamos ao Marco Vignoli, lembrando que hoje nós estamos anunciando 218 milhões de reais para 80 municípios com mais de 100 mil habitantes no estado de São Paulo, recursos que serão consignados, serão colocados à disposição das prefeituras a partir do dia 3 de abril. Vignoli. Bom, muito boa tarde a todos. O Dr. Germann colocou muito bem o conceito desses recursos para o interior, né? Recursos para baixa complexidade, que os prefeitos vão poder dar conta da população do seu município. Nós pegamos os municípios maiores de 100 mil habitantes, são os estruturantes dentro disso, e daí a possibilidade de centros de referência de combate ao coronavírus, com testes, com consultas hospitalares, com direcionamento para essa população, que vai atingir esses municípios sede, mas também os municípios do entorno, da região deles, e nos municípios maiores, inclusive dialogado com a Frente Nacional de Prefeitos, com a Associação Paulista de Municípios, a possibilidade sim desses hospitais de campanha. Cada município tem uma oportunidade, como disse o Dr. José Henrique Germann, tem lá um hospital que existe um convênio, tem um hospital municipal com espaço ocioso, e o governo do estado vai trabalhar em conjunto com eles para que possa dar esse impacto na população em vulnerabilidade social, com possibilidades também de isolamento para esses que têm uma maior dificuldade. Então esses recursos vão impactar frontalmente o interior do estado, com possibilidades de centro de referência e também com leitos de baixa e média complexidade, os chamados hospitais de campanha. Obrigado, Marco Vignoli. Vamos agora a uma... Posso complementar? Pois não, só uma questão, por favor. Até que, inclusive, essa pergunta veio de Campinas. Nas cidades que tem uma atividade que eu posso chamar aqui de metropolitana, eles têm recursos e têm UTIs tanto quanto qualquer lugar do estado. Então, essas cidades, que são poucas, mas estariam sendo tratadas de uma forma semelhante à questão da capital, da Grande São Paulo. Obrigado, secretário. Vamos agora a uma nova pergunta presencial. Ela vem da TV Record, jornalista Daniela Salerno. Daniela, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Uma vez que os profissionais de saúde estão à frente dessa crise, eu gostaria de entender se vocês já notaram uma baixa desses profissionais por conta do coronavírus, se eles estão sendo testados e se há aí um plano para garantir o funcionamento de todas as unidades de saúde, uma vez que eles estão à frente aí de todo o atendimento. Obrigada. Daniela, obrigado pela pergunta. Eu vou pedir ao Dr. Germann que responda e, se necessário, com comentários da doutora Helena Sato. Nós temos os cenários que foram traçados pelo Centro de Contingência do Coronavírus, desde o início da formação deste grupo no dia 22 de fevereiro, mas vou pedir aos profissionais de saúde que respondam. Germann e doutora Helena.
Esse processo é gradativo, pelo que eu entendi da sua pergunta, é o processo gradativo que nós vamos alocando recursos para as unidades de terapia intensiva à medida que a gente esteja alguns passos à frente do comportamento da própria epidemia. O Hospital das Clínicas já está preparado e ele tem recursos humanos próprios para iniciar esse processo. Então, ele esvaziou o Instituto Central, está terminando esse processo, e aí todos os leitos do Instituto Central, que é um total de 900 leitos, estarão voltados para o enfrentamento da epidemia. E lá tem os recursos humanos, inclusive, já alocados. Desses 900 leitos, já existem 200 de UTI. Os demais nós vamos passando de leito geral para leito de UTI à medida da necessidade. Nos hospitais próprios da nossa rede, nós já temos perto de 500 hospitais que estão na mesma situação do Hospital das Clínicas. Inclusive, em alguns deles, nós estamos colocando unidades de triagem, porque a triagem sempre vai existir, fora do hospital, para não atrapalhar a rotina do hospital, mas esses hospitais têm UTI própria e UTI de maior complexidade para o atendimento dos pacientes mais graves. Obrigado, doutor German. Doutora Helena Sato. Em relação à sua pergunta, se neste momento nós iremos realizar uma testagem, com esses kits que ainda não chegaram, vindas do Ministério, se iremos fazer uma testagem para os nossos profissionais de saúde. Neste momento, não. Nós estamos aguardando a chegada desses testes e vamos fazer uma avaliação epidemiológica e avaliando se há necessidade ou não dessa testagem, mas neste momento não. Obrigado, doutora Helena. Daniela, obrigado pela sua pergunta. Vamos agora a uma pergunta não presencial, é da revista Globo Rural. O tema é o agronegócio e a economia criativa. Vem de Rafael Salomão. Para a leitura da sua pergunta, Rafael, jornalista Catherine Heitz. Catherine. Como o governo de São Paulo pode ajudar os produtores rurais, especialmente os pequenos, a se conectar com o varejo e o mercado consumidor, para compensar, pelo menos em parte, a redução da demanda com o fechamento de bares, restaurantes e cafeterias? Rafael, nós tratamos essa manhã deste assunto, no contexto de uma reunião sobre o tema econômico, com o nosso secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Diniz Junqueira, e com a secretária Patrícia Meirelles. Nós estamos muito atentos e fazendo estas conexões de pequenos produtores rurais, sobretudo aqueles que estão mais próximos aqui da capital de São Paulo e que já eram fornecedores de restaurantes de alta qualidade e que agora passam a ser fornecedores de restaurantes medianos, de médio e grande porte, que estão principalmente concentrados aqui na capital de São Paulo. E também para bares e padarias, já que elas podem continuar produzindo alimentação preparada, apenas não podem servir dentro do estabelecimento, mas para levar para casa ou a entrega, o chamado delivery, pode permanecer. Estamos atentos a isso e trabalhando também com as associações, entidades e cooperativas. Rafael, há várias cooperativas, todas elas muito bem estruturadas aqui no interior do estado de São Paulo, e o sistema cooperativado tem sido muito útil neste programa de distribuição e contato direto com outros potenciais compradores. Vamos agora a uma pergunta presencial, da Rádio Jovem Pan, jornalista Daniel Lian. Daniel, boa tarde. Sua pergunta, por favor. Boa tarde a todos. Devido aos impactos econômicos, é claro que a saúde está em primeiro lugar, mas qual é a projeção do governo sobre uma possível prorrogação ou não do período de quarentena, que está para terminar no próximo dia 7 de abril, e também até já pelos dados notabilizados pelo secretário sobre a curva da pandemia? Fazer o acompanhamento, Daniel Lian, cuidadoso e diário, como temos feito, sem precipitar decisões, sem politizar decisões e sem aceitar pressões para decisões. É por isso que nós temos aqui grupos de trabalho. Não é para ações impulsivas, instintivas, políticas, ideológicas, ou para atender especificamente um segmento ou outro e não o conjunto da sociedade em São Paulo. Nós temos tido cuidado, serenidade, equilíbrio, bom senso e diálogo.
ouvimos todos, desde os setores mais prejudicados, mais demandados, mais fragilizados e até os setores mais exaltados. E diante destas circunstâncias e fundamentado nos dados na área econômica, sob a coordenação da Patrícia Ellen e deste comitê, que está aqui operando diariamente, inclusive sábados e domingos, com 22 pessoas, é que nós tomamos as decisões de ordem econômica, sempre amparado nas decisões de ordem sanitária e que são produzidas pelo chamado Grupo Científico do Coronavírus, do Centro de Contingência do Coronavírus. Não é possível fazer ainda previsões, seria muito bom se pudéssemos aqui fazê-las, mas ainda não é possível fazer, é o acompanhamento diário. A você, Daniel Lean, como bom jornalista que é da Rádio Jovem Pan, ouvintes e internautas da Rádio Jovem Pan, acompanhe diariamente, eu tenho dito aqui sempre, a melhor forma de você se informar corretamente é ouvir as emissoras de rádio da sua preferência, assistir os seus canais de televisão e os seus canais de informação de TV que você já tem por preferência, fazer a leitura das páginas eletrônicas de jornais e revistas, a leitura aos que gostam, a leitura física de jornais e revistas e os sites e portais também de veículos de comunicação. É aí que nós encontramos as informações corretas e bem balizadas pelo trabalho, aliás, volto a repetir aqui, extraordinariamente sério e preciso da imprensa brasileira. Eu diria que a pequena exceção que eu via dias atrás, hoje não vejo mais, eu vejo um sentimento comum de investigar e produzir informações corretas para a opinião pública. Temos que continuar ainda nesse ritmo até termos a oportunidade, Daniel Lean, de oferecer uma previsão e uma previsão boa, evidentemente. Vamos agora a mais uma pergunta presencial, ela vem do SBT, o jornalista Fábio Diamante. Fábio, obrigado por estar aqui mais uma vez, boa tarde, sua pergunta, por favor. Boa tarde, obrigado, governador. Governador, eu queria perguntar para o senhor como é que o senhor encara a decisão do presidente Jair Bolsonaro de declarar as atividades religiosas como essenciais. O senhor entende que isso pode fazer com que os cultos, de uma maneira geral, as missas, elas voltem a ocorrer em São Paulo, já que por recomendação do governo elas não estavam acontecendo? E se o senhor entende que essa também é uma forma do presidente de afrontar os governadores, no caso específico o senhor? Fábio, a manifestação foi nacional, não foi local. Nós ainda não recebemos oficialmente essa informação, não saiu publicado no Diário Oficial. Obviamente aqui nós seguimos a lei, seguimos as regras, mas mais do que tudo, mais do que regras, é a vida. E eu tenho certeza que aqueles que são dirigentes de igrejas católicas, evangélicas, anglicanas, todas as manifestações de igrejas de origem africana, todas elas têm bom senso, têm equilíbrio e têm a capacidade de compreender a gravidade da situação em que nós estamos. Uma boa parte das igrejas já há 2 semanas iniciou missas e cultos não presenciais e estimulando o uso da televisão. Muitas até já tinham, outras criaram seus canais para o celular, permitindo que milhares, para não dizer milhões, de seguidores e de fiéis possam seguir processando a sua fé, fazendo a sua oração, em contato com as suas igrejas, sem a superaglomeração. Eu prefiro não fazer comentários neste momento sobre esta posição, esta decisão do presidente Jair Bolsonaro, mas faço aqui um apelo, como cidadão, como brasileiro e também como governador de São Paulo, para que os dirigentes de igrejas e que compreendem a dimensão da gravidade que temos, sobretudo aqui no estado de São Paulo, possam fazer os seus cultos, os seus encontros virtualmente e não presencialmente. Eu recentemente, numa boa e positiva conversa com um dirigente de uma igreja evangélica, onde aliás já estive várias vezes, não obstante eu ser católico, mas eu respeito todas as manifestações religiosas, visitei este culto várias vezes e recentemente, quando comunicamos a decisão de São Paulo, liguei para esse líder evangélico, a quem eu respeito muito, e disse a ele a nossa decisão, compartilhei com ele, sugerindo naquele momento, como fizemos, não impositivamente, mas como recomendação, que passasse a fazer os seus cultos virtualmente e não
presencialmente. Ele me disse: governador, a minha missão como líder da igreja é preservar vidas. E eu quero exatamente que o nosso exemplo seja o exemplo daqueles que frequentam o nosso culto. Eles compreenderão que a nossa decisão de fazer cultos virtuais, ele não tem canal de televisão, mas ele tem canal digital, eu vou intensificar para proteger vidas e farei a minha oração para todos aqueles que saberão compreender e, à distância, processar a sua fé. Este é o meu sentimento. Vamos agora à Rede TV, a jornalista Joyce Maffezoli, eu pronunciei corretamente o seu sobrenome? Olá, boa tarde. Governador, o senhor começou a sua fala reforçando a importância da quarentena e pedindo que todos cuidem de seus idosos. Mas a gente ainda vê muito idoso teimoso por aí. Não seria o caso de já tomar medidas mais rigorosas em relação a esse público que insiste em bater perna por aí, sendo que é justamente o idoso uma das principais preocupações? Obrigada. Obrigado, Joyce, pela sua pergunta. Eu ontem falei com o prefeito Bruno Covas sobre essa perspectiva e eu devo informar que ela é real. Se nós continuarmos ainda vendo em ruas, vendo em áreas, parques não, porque todos eles já estão fechados, mas em áreas de circulação, pessoas que visivelmente têm mais de 60 anos, elas poderão ser abordadas por policiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no âmbito de todo o Estado, como poderão ser abordados também por agentes da Guarda Civil Metropolitana, recomendando que sigam para suas casas. Já temos um número expressivo de veículos, mais de 70 veículos da Polícia Militar com alto-falantes, circulando desde a última sexta-feira pelas áreas mais adensadas de população, pedindo que as pessoas com mais de 60 anos, Joyce, fiquem em casa e que os seus parentes, amigos, também contribuam para que elas tenham esta consciência de que devem ficar em casa. Você, como jornalista, tem razão em expor essa sua preocupação, dado ao fato de que algumas pessoas, ou teimosamente, ou porque não tiveram acesso à informação de forma correta, ou porque algum parente tenha dito a ela que estamos enfrentando uma gripezinha ou um resfriadozinho, e essa não é a verdade. Nós estamos enfrentando uma crise gravíssima e que fataliza principalmente pessoas com morbidades, pessoas que estão doentes, pessoas com deficiência e, sobretudo, pessoas com mais de 60 anos. Então, estamos atentos. Se houver necessidade de uma ação ainda mais forte, nós adotaremos, sem dúvida nenhuma, para proteger vidas. Temos a penúltima pergunta, é do jornalista Júnior Berilo, da Super Rádio, que está aqui conosco. Júnior, obrigado pela sua presença. Boa tarde, sua pergunta. Boa tarde, governador. Boa tarde a todos. Governador, essa semana foi tomada uma medida pelo Estado no que diz respeito ao setor de transportes, cargas, que foi a suspensão da pesagem nas balanças nas estradas, a fim de agilizar o transporte de cargas. Na internet está tendo várias manifestações de entidades, de associações ligadas a caminhoneiros, inclusive personalidades, a Sula Miranda, que é a rainha dos caminhoneiros, porta-voz dos caminhoneiros, estão pedindo para o governo federal e para os governos estaduais a suspensão de pedágio. Como que o senhor vê essa situação? Alguma entidade dessa já procurou o governo do estado se manifestando a esse respeito? E as concessionárias, tem algum diálogo entre o estado e as concessionárias se houver essa necessidade? Júnior, o nosso secretário de Transportes, João Otaviano, tem mantido contato permanente com o ministro da Infraestrutura e Transportes, que tem sido muito correto. Eu já havia mencionado Tarcísio Gomes de Freitas anteriormente. Nós estamos em linha com o governo federal. O ministro Tarcísio, além de republicano, é um bom ministro, ele atua com muita precisão para a avaliação desta medida. Quando nós tomamos a decisão de eliminar, suspender temporariamente a pesagem, isso foi dialogado com o ministro, que compreendeu e apoiou esta iniciativa. Em relação a pedágios, há estudos nesse sentido, mas nós temos as rodovias federais, como a Dutra, por exemplo, que são pedagiadas. Então, uma medida no Estado não pode ser tomada em dessintonia com a medida de ordem federal. Isso poderia criar uma situação de profundo desarranjo na estrutura logística nacional. E temos apoiado caminhoneiros, como você sabe, feito esforços específicos para que postos de combustível no interior do estado de São Paulo, ao longo das rodovias, permaneçam abertos,
Falei e aproveito a oportunidade para repetir aqui que os postos de combustíveis podem continuar preparando a alimentação para os motoristas, sejam de caminhões, vans, automóveis ou motocicletas, só não devem servir nas suas áreas de refeição. Os motoristas levam a sua quentinha, levam a sua refeição para realizarem fora do ambiente que exigiria aglomeração e também manter abertas mecânicas e borracharias durante o período que desejarem para o atendimento da logística e não haver nenhuma falha na atenção a caminhoneiros e aqueles que atuam no setor de transporte em São Paulo. Por enquanto, a decisão é essa, mas estamos monitorando. Vamos agora à última pergunta, são 13 horas e 15 minutos, vamos conseguir cumprir aqui o nosso horário e ao término da pergunta da Maria Manso e da resposta, eu ainda faço duas colocações, mas Maria, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado à TV Cultura também pelo esforço, tanto quanto outros veículos de comunicação, em informar corretamente seus telespectadores e os seus internautas. Maria. Boa tarde a todos. Eu sou portadora de duas perguntas de pessoas que estão do outro lado das câmeras assistindo vocês e que me pediram pelas redes sociais para fazer essas perguntas. Maria, você tem feito um esforço tão grande, estando aqui presente em todas as nossas coletivas de imprensa, que, por favor, faça as duas perguntas. A primeira é do dono de um mercadinho que fica na esquina da minha casa e vende produtos a granel. Ah, o mercado, ok. Um mercado que vende produtos a granel, e ele me disse que está muito preocupado porque ele não sabe como ele vai conseguir se reabastecer, porque os proprietários ali da zona cerealista, eles agora só estão querendo vender para pequenos comerciantes, se for à vista, porque esses donos da zona cerealista estão apostando que os pequenos comerciantes vão quebrar, então não querem se comprometer com pagamentos a longo prazo. Só que aí esse dono do mercadinho me diz, aí mesmo é que eu vou quebrar, porque eu não vou conseguir me reabastecer. A outra pergunta é sobre mobilidade. O pessoal acha que em outros países o uso da bicicleta foi bastante incentivado como meio de transporte em substituição aos ônibus, por exemplo. Só que aqui em São Paulo os bicicletários do metrô foram fechados, o que impede que as pessoas usem as próprias bicicletas para ir até o metrô, por exemplo. Se isso também está sendo estudado pelo governo do estado, voltar a incentivar o uso das bikes. Maria, obrigado. Eu vou responder as duas perguntas. Na primeira, não creio que o setor de abastecimento tome esta decisão, uma decisão absolutamente equivocada. O mercado central, assim como o CEAGESP, é alimentado por milhares de compradores e não apenas de alguns compradores de médio e grande porte. Aí é uma lei de mercado, acho difícil que um grande distribuidor estabeleça restrições dessa natureza. É uma lei de mercado. Por que reduzir a distribuição se eu posso mantê-la ou até mesmo ampliá-la? Exceto se houver um problema de crédito, mas aí é uma outra circunstância mais pontual e não generalizada. Talvez seja um pouco a preocupação deste pequeno mercado próximo à sua residência, mas não temos notícia disso. O nosso secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Diniz Junqueira, tem mantido diariamente contato com os grandes centros de abastecimento, a começar do CEAGESP, também com o Mercadão aqui, está sob orientação da Prefeitura de São Paulo, e o mercado produtor aqui de São Paulo, que segue operando normalmente, produzindo, colhendo, distribuindo, e a logística tem funcionado bastante bem, esperamos que assim continue. Sobre mobilidade, primeiro uma palavra positiva em relação às bikes, para os que atuam na entrega, que estão usando bicicleta para fazerem as entregas de produtos, principalmente de alimentos e produtos farmacêuticos. O meu cumprimento e o apoio a você que passou a fazer isso mais recentemente. Esta é a boa notícia, Maria, a propósito. Ampliaram-se a contratação de motoqueiros e portadores de bicicleta para fazerem entregas aqui na capital de São Paulo e também na região metropolitana. Nós estamos tentando mapear através da Patrícia Ellen qual o volume de contratação, mas é muito grande, mostrando que o delivery, que é a expressão em inglês que significa levar em casa, vem proporcionando
uma empregabilidade, um aumento de pessoas trabalhando, além de preservar os empregos que já existiam. Em relação ao metrô, eu não tinha conhecimento disso, mas dada a informação, e eu confio plenamente em você, desde já vou orientar o secretário Alexandre Baldi para que mantenha esses bicicletários abertos, pois exatamente pessoas como essas que eu acabo de me referir, que fazem entregas de produtos e medicamentos, em algum momento elas estarão retornando para suas casas, não necessariamente de bicicleta, poderão utilizar o metrô e utilizar a bicicleta para trabalhar e fazer as suas entregas. Peço inclusive à nossa secretária Patrícia Ellen, o Baldi não está presente, que já envie um zap e que amanhã todas essas unidades do metrô, onde temos bicicletários, resguardadas as medidas sanitárias de proteção, higiene, álcool gel, luvas e não aglomeração, passem a funcionar. Portanto, Maria, agradeço inclusive a informação. É assim que nós podemos melhorar e aprimorar aquilo que corresponde a condições melhores para a mobilidade dos que podem fazer mobilidade. Evidentemente, nós não estamos estimulando que as pessoas saiam de bicicleta neste momento. Eu adoro bicicleta, tenho bicicleta, mas não devo sair de casa de bicicleta. Como todas as pessoas devem, nesse momento, seguir a orientação de ficarem em suas casas. Porém, aqueles que usam a bicicleta para trabalhar, num trabalho que representa exatamente o abastecimento em grandes cidades ou em médias cidades, tem que ter direito a utilizar e, no caso específico de São Paulo, a ter as bicicletas guardadas nos centros bicicletários do metrô do Estado de São Paulo. Portanto, muito obrigado pela sua colocação. Eu queria, ao finalizar a nossa coletiva de hoje, agradecer uma vez mais aos jornalistas, renovar a informação de que a coletiva de amanhã não será feita aqui, e sim no estádio do Pacaembu, no Hospital de Campanha. Eu estarei ao lado do Bruno Covas, estaremos anunciando também uma destinação de recursos para o programa de hospitais de campanha e os programas preventivos da Prefeitura de São Paulo, ao lado do secretário José Henrique German, da Saúde, ao lado da Helena Sato, coordenadora do Centro do Covid-19, e também ao lado do prefeito Bruno Covas e do secretário da Saúde, Edson Aparecido. E queria, mais uma vez, repetir a vocês que agora não é hora de dissidências, não é hora de briga, não é hora de política, não é hora de eleição, agora é hora de união, é hora de oração. Nós temos que estar juntos pelo Brasil, pelos brasileiros, pelas pessoas que mais precisam do nosso apoio, da nossa solidariedade. E você que está em casa, você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, seja solidário também. Ajude, principalmente, as pessoas com mais de 60 anos a ficarem nas suas casas. Ajude também as pessoas portadoras de deficiência que fiquem em casa e apoie e ajude naquilo que for possível para que elas se sintam bem e possam ser bem tratadas. E todas as demais pessoas com morbidades, as pessoas que têm qualquer outro tipo de doença, devem, exceto aquelas que evidentemente estão hospitalizadas, devem ser tratadas e mantidas em casa. E peço também a consciência, o bom senso daqueles que ocupam funções e cargos políticos no Brasil, para que reflitam mais uma vez, pensem nos brasileiros, pensem nas pessoas, respeitem as pessoas com mais idade, respeitem aqueles que queiram viver, respeitem aqueles que têm amor à vida e compreendam que o mundo é feito de seres humanos. Somente com a preservação de seres humanos poderemos ter consumo, poderemos ter economia ativa. Sem pessoas, sem gente, sem seres humanos, nós não teremos consumo, não teremos economia. Agora continua sendo a hora de proteger vidas. Muito obrigado, um bom dia a todos. É isso aí, gente, é isso aí. Ouvindo agora, o governador falar, eu lembrei que eu coloquei no meu Instagram, acho que faz alguns dias aí, uma reflexão pequena, sobre esses dias aqui. Eu acho que nada é por acaso. Então, eu imagino que esses dias sejam momentos de recolhimento. Eu estou sempre com essa palavra no meu dia a dia. Recolhimento para quê? Para você começar a pensar na tua vida mesmo. Do porquê que a gente tem que começar a pensar agora nos idosos, O que estava faltando antes? Por que a gente não pensava? Por que a gente não está ajudando, um vô, uma avó, um vizinho? A gente tem que recolher para pensar nas nossas crianças que agora estão aí em casa. Talvez para quê? Para valorizar a professora deles,
fez para valorizar a escola, né? É uma época de recolher a gente com os nossos sentimentos, com o que a gente está fazendo da nossa vida. Porque agora que a gente vê o quanto que a gente está isolado, né, socialmente, para dar um pouco mais de valor ao nosso dia a dia, valor ao nosso trabalho, valor a tudo que a gente tem, né? E ser um pouquinho mais grato, tá bom? E por favor, gente, fique em casa, tá? Não ache que é bobeira, porque não é, tá? Não é. É melhor a gente pecar pelo excesso, é melhor a gente pecar por mais precaução. Mal não vai fazer, né? Então vamos pecar por isso, tá? E ó, lembrando, quero o seu vídeo da quarentena, tá bom? Vamos aí animar um pouquinho, me conta o que você tá fazendo nessa quarentena aí, o que você tá fazendo dentro da sua casa. Manda no WhatsApp aqui, ó, um videozinho, pode ser 30 segundos, 1 minuto. Fala aí, você tá cozinhando, você tá dormindo, você tá assistindo televisão, o que você tá fazendo, o que mudou na tua rotina essa quarentena, tá bom? Logo, logo, se Deus quiser, a gente volta com a nossa programação normal e a gente vai passar várias matérias inéditas para vocês. Ó, e agora tem um recadinho da Unify, tá? É um recado muito importante para quem sonha cursar o ensino superior. Ó, começa a pensar nisso também, né? E aí você vai trilhar o caminho do sucesso profissional. E para você também que pretende cursar uma outra graduação ou se especializar em algum curso de pós, a Unify é referência regional em todas as áreas de atuação, gente, humanas, exatas e biológicas. Além disso, hoje é considerada uma das maiores instituições municipais de ensino superior do Brasil. São mais de 30 cursos de graduação, 7 de pós-graduação e logo terá o orgulho de formar a primeira turma do curso de medicina. Dá uma olhada nesse vídeo. Vai lá e faz. Mas fazem um centro universitário que oferece laboratórios modernos. Fazem uma instituição de ensino que possui biblioteca física e virtual de excelência. Fazem um centro universitário que tem estrutura de ensino, ambientes de aprendizagem e internatos sólidos e de verdade. Vestibular de medicina é na Unify. Reserva de vagas para 2021. Provas em 21 de junho. Viu, gente? Na medicina da Unify, todos os esforços são direcionados para oferecer estrutura e o aprendizado melhor que tem, tá? Isso resultou em parcerias, como as das Santas Casas de Adamantina e também de Araçatuba. Entra no site agora para você conhecer um pouquinho mais, unify.com.br, pesquise sobre o curso que você tiver interesse ou entre em contato pelo telefone 18 3502 7010. Não perca tempo. Venha ser um universitário da Unify em Adamantina. Bom, gente, todo mundo já está falando aí, né, que a situação econômica não está muito bacana, está bem complicada, aliás, e tem vários lugares que precisam de ajuda, como, por exemplo, a Santa Casa daqui de São José do Rio Preto. Ela está arrecadando doações para conseguir comprar insumos básicos. Não é isso mesmo, Carla? Exatamente, Vilmira. A Santa Casa está sim precisando de doação, de verba para poder comprar esses insumos aqui para o hospital. Eles inauguraram uma nova ala com 24 leitos, também respiradores, mas pode não ser suficiente caso os casos de coronavírus sejam confirmados e aumente também o número de suspeitos, tá? Eu estou aqui então com o administrador da Santa Casa, né, o Valdir Furlan. Valdir, que tipo de insumo vocês estão precisando aqui para comprar? Olha, neste momento, os principais insumos que a gente está utilizando na prevenção de toda a equipe de saúde são máscaras, as máscaras cirúrgicas, as máscaras N95, os capotes, os aventais impermeáveis, que são todos insumos que você protege o funcionário e o paciente de qualquer transmissão. Aqui hoje na Santa Casa, quantas pessoas estão internadas com suspeita e o hospital ele tem a capacidade para atender muitas pessoas se aumentar bastante esse número? Hoje nós temos 12 pessoas internadas e uma pessoa está entubada. Todas essas pessoas não têm confirmação do Covid, elas são apenas suspeita, mas a gente está tratando como se fosse. Essa questão da capacidade de atender todas as pessoas que, de repente, necessitarem de uma internação hospitalar, ela vai depender muito de como evoluir tudo isso, A Santa Casa hoje tem 286 leitos, nós estamos reduzindo, a partir de hoje nós suspendemos todas as cirurgias eletivas, então esses leitos da cirurgia eletiva nós vamos destinar para os pacientes que necessitarem de internação pelo Covid e até que a capacidade nossa for suficiente, nós vamos atender todos e a todos.
Importante que a população se conscientize, né? A gente sabe que a situação econômica também do país não está boa, mas quem puder contribuir, quem puder doar para a Santa Casa vai ser muito bem-vindo. Exatamente, porque nós precisamos adquirir esses insumos, né, para fazer essa proteção de toda a equipe de saúde, dos acompanhantes e dos pacientes. Esses produtos estão escassos no mercado. E como a gente sabe da lei da oferta e da procura, então esses preços também subiram muito em função da alta procura que está tendo no Brasil inteiro. Então, além da dificuldade de adquirir esses produtos, nós estamos também enfrentando uma questão financeira muito grande. Bom, Mira, a gente vai passar então aqui a agência, né, o banco. O banco é Banco Santander, agência 0434, conta corrente 13006220, dígito 1. E o CNPJ aqui da Santa Casa é o 59.981.712/0001-81. É importante que todo mundo participe, que todo mundo doe o que puder para ajudar a Santa Casa. Em caso de alguma dúvida, onde a pessoa pode ligar? Ela liga no nosso departamento financeiro, no telefone 2139-9258. Toda a equipe do financeiro está preparada para poder fazer as orientações necessárias. Obrigada, viu, Valdir? Mira, então é isso, né? Que as pessoas, que isso toque o coração das pessoas e que possa ter aí bastante doação para ajudar a Santa Casa aqui de São José do Rio Preto. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Carla Esquisato, falando da Santa Casa aqui de São José do Rio Preto, viu? Foi isso que eu acabei de falar anteriormente, época de recolhimento. Nesse recolhimento você começa a pensar, o que eu posso fazer a mais, né? Será que eu estou sendo muito egoísta? Será que o meu vizinho, que é idoso, está precisando de alguma ajuda? Não é? Vamos começar a pensar um nos outros, ok? Gente, fica com Deus, se cuide, fique em casa e agora segue a programação do SBT. Muito obrigada pela audiência, beijo, tchau, tchau, se cuida.